Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. A você, irmão muçulmano, irmã muçulmana, principalmente aqueles que vivem em países de minoria muçulmana, já ouviu uma dessas perguntas? Por que os muçulmanos batem nas mulheres? Por que nesses países acontece muito estupro? Quando falam nesses países, se refere ao Oriente Médio ou Médio Oriente. E uns fazem de outro jeito. Por que no seu país acontece muito estupro? Às vezes, você é brasileiro e quem está fazendo a pergunta também é um brasileiro. Principalmente na parte das mulheres, que aparentemente se descobre que são muçulmanos. Então você encontra que é um brasileiro ou é uma brasileira falando para uma outra brasileira que é muçulmana, dizendo por que no seu país acontece muito estupro. É engraçado, mas acontece muito. E tem aqueles que pegam pesado, né? Que mandam voltar para o seu país só porque é muçulmano. Isso também acontece até para aquelas pessoas que são de raça negra, ou seja, aquelas pessoas que têm a pele preta, mandam voltar para a África, mesmo sendo brasileiros. Ou seja, um brasileiro mandando voltar o outro brasileiro porque tem a pele preta. Então, acontece também com as muçulmanas. Por serem muçulmanas, vestirem o véu, outras com a baia, mandam voltar para o seu país, ou seja, tem que voltar para o Oriente Médio. Acontece. Mas voltando para essas duas perguntas, por que os muçulmanos batem nas mulheres? São perguntas que a gente tolera, porque nesses países acontece muito estupro. Esse tipo de perguntas, você vai precisar de buscar algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, ou precisa buscar algo no Alcorão. Nem sempre. Não precisa dar explicações, às vezes não precisa dar explicações do Alcorão ou do Hadith. Eu pessoalmente já recebi esse tipo de pergunta e eu respondi da minha maneira, sem precisar buscar um Hadith, sem buscar algum versículo do Alcorão. Porque descobrimos às vezes que é por deboche ou por menosprezo ao Islã. Descobrimos isso quando as pessoas que perguntam são pessoas, digamos assim, estudadas, sabem. Então, eu apenas, quando recebi esse tipo de pergunta, certa vez, eu apenas peguei os dados do Brasil, onde eu moro. Peguei os dados do Brasil. O que acontece no Brasil sobre a violência contra a mulher? Só isso você encontra em vários jornais confiáveis na internet falando sobre isso, falando sobre essa estatística. Por exemplo, dados de 2020 diz que a cada 4 minutos uma mulher sofre violência doméstica e geralmente com um parceiro a cada 4 minutos. No Brasil, não é Médio Oriente, não, ou não é Oriente Médio, não. No Brasil, a cada 4 minutos uma mulher sofre violência doméstica. Esses dados são de 2020. Aí sobre mortes, ou seja, mulheres mortas no Brasil é a cada 7 horas. A cada 7 horas uma mulher é morta por ser apenas mulher. Só porque é mulher é morta a cada 7 horas. Esses dados essas estatísticas também são atuais, ou seja, de 2020. No Brasil, não é Oriente Médio, no Brasil. E sobre o estupro, é 180 casos a cada dia. 180 casos de estupro a cada dia no Brasil. Já você mostra fatos reais que acontecem onde aquela pessoa
vive. Ou seja, as pessoas preferem apontar o dedo lá longe, mas deixam o que acontece aqui ao seu redor. Então essa é uma das respostas que você dá. Dizer, não precisamos ir lá no Oriente Médio, vamos lá falar daqui onde a gente está morando, está vivendo. Então você mostra esses dados. Então você faz a pergunta, ou eu fiz a pergunta. Aí, todos esses casos de violência contra a mulher, será que o Brasil está situado lá no Oriente Médio? Será que o Brasil tem maioria muçulmana para acontecer tanta violência? Claro que não. A pessoa vai ficar no silêncio, sem saída. Agora, você também faz a seguinte questão. Se o Oriente Médio, segundo a alegação dessas pessoas que fazem esse tipo de perguntas, se essa toda a violência que acha que acontece nesses países, a violência contra a mulher, que acontece nesses países, se for em razão do Islã, se acha que é por causa do Islã, será que aqui no Brasil acontece toda essa violência contra a mulher, violência física, as mortes, os estupros? Será que acontece tudo isso em razão do cristianismo? Essa é a pergunta. Se o motivo, como alega, se o motivo lá no Oriente Médio, essa violência é o Islã, será que aqui podemos dizer que é o cristianismo, é o motivo de tanta violência? Deixa esse tipo de pergunta no ar e a pessoa vai sozinha refletir e ver que quando se trata de Islã, quando se trata de religião, não tem nada com a violência. Quem é violento são as pessoas. Nenhuma religião é violenta. Então, dentro de um povo, dentro de uma religião, tem pessoas que são violentas, outras não. A maioria não são. Então, não é por causa do Islã, não. Se você responder que não, essa violência não tem nada a ver com o cristianismo, então no Islã também essa violência não tem nada a ver com o Islã. Então essa é a resposta que você pode dar, sem ir no Alcorão, ir nos hadiths, procurar isso e aquilo. A gente tem que mostrar também fatos reais do que acontece ao nosso redor. Então essa é a dica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.